Então, a disciplina, ela é uma atitude imprescindível para as pessoas ambiciosas que vão ter resultado. Como é que a gente sabe que aquela ambição, ela tá impulsionando a gente ou tá consumindo? Quando você tem clareza do que você quer, a ambição ela não vai te consumir, ela vai te impulsionar. Se comparar com o outro pra você ter essa ambição, pra você ser uma pessoa melhor, é positiva sempre. Sejam muito bem-vindos ao 35º episódio do nosso podcast Conversa. Hoje o nosso tema tá muito interessante. Nunca trouxemos esse tema aqui, inclusive, que é o poder da ambição. Rafael, o que é ambição pra você? Ambição, para mim, é a capacidade que algumas pessoas têm e algumas pessoas desenvolvem de prosperar. Porque não tem como você prosperar sem ter ambição. A ambição é o que move as pessoas a sair da zona que ela está e ir para um próximo nível. Então, para mim, a ambição é algo que faz parte do ser humano, mas que algumas pessoas elas são castradas disso, seja na infância, seja no ambiente, seja através da religião, seja através da política. Mas, para mim, é a bomba propulsora que faz o ser humano se mover. Perfeito. E qual a diferença entre ambição saudável e ganância? Vamos lá, toda ambição é saudável. A diferença entre ambição e ganância é que a ambição é a capacidade de você se espelhar em pessoas que estão no nível acima ou pessoas que te inspiram e utilizar essas pessoas como inspiração para modelar as atitudes e estratégias para chegar no lugar dela. Já, né, a ganância é quando você quer que o outro caia para que você cresça. É quando você quer que o outro saia daquele lugar para você assumir. Então, ou seja, a ganância ela é sempre o lado ruim da prosperidade. Por quê? Porque a pessoa acha que para ela crescer ela tem que tirar o outro. A ambição não. É quando você almeja aquilo e se inspira naquilo para conseguir chegar lá. Perfeito. Isso que você trouxe agora há pouco, né, sobre você se comparar com o outro, eu sempre falo isso, que a comparação, gente, é muito importante quando a gente se compara no sentido de melhorar, né, um ponto que a gente tá se inspirando no outro. É ruim a comparação quando você começa a trazer aquilo ali de forma pejorativa. Então, quando aquela comparação te diminui, aquela comparação te inferioriza. Então, se comparar com o outro para você ter essa ambição, para você ser uma pessoa melhor, é positiva sempre. Porque as pessoas confundem muito a diferença entre ambição e ganância. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz, essa pessoa é muito ambiciosa, como se fosse ruim. Não, a ambição é sempre boa. É sempre boa. Nós somos seres em movimento. E esse movimento ele tem que ter uma única missão, que é prosperar. Isso é religioso, inclusive, né? Só que a interpretação que as pessoas têm da religiosidade é que distorce isso. Lá em Gênesis, se você lê em Gênesis, Deus falou assim, ó, ele criou o homem imagem e semelhança dele. E diz que esse homem dominaria sobre o céu, a água e a terra. Então, ou seja, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, e se o Criador mandou eu agir sobre isso e dominar sobre isso, ou seja, eu sou obrigado a me movimentar crescendo. Então, ou seja, isso é ambição. Quando você almeja crescer, onde você almeja dominar sobre as coisas, é algo que é natural humano. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Segundo, se você for lá em Mateus capítulo 25, parábola dos talentos, onde a história, para quem não conhece, a parábola dos talentos é um senhor, né, que talvez pode ser representado por Deus ou por outras pessoas, ele simplesmente escolheu 3 pessoas. E lá ele fala assim, ó, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E tá lá bem categoricamente. E essa divisão, ela foi de acordo com as habilidades de cada um. Então, ou seja, quem tem mais habilidade é uma pessoa mais próspera. Olha a moral dessa história. E quando o primeiro, que recebeu 5, recebeu os talentos, ele saiu imediatamente para negociar. E com essa negociação, ele voltou com 5. Olha que interessante. O segundo, que recebeu 2 talentos, ele saiu, mas não com a mesma velocidade e com a mesma capacidade de negociação, e voltou com mais 2. E voltou com 4. E o último, que recebeu 1, ele simplesmente por medo, por insegurança e por incapacidade de negociação, ele simplesmente pegou o talento e enterrou. E quando esse senhor volta, o de 5 fala assim, senhor, tá aqui o seu 5, eu tô te dando mais 5. Ele, homem de boa fé, eu vou te trazer para usufruir de tudo que eu posso. O segundo, senhor, eu tô aqui com, o senhor me deu 2, toma aqui mais 2. Ele, homem de boa fé,
tá aqui. E o que recebeu 1? Ó, eu sei que o senhor é uma pessoa que faz... Não, que cobra, mas não faz. E, por medo e insegurança de acontecer qualquer coisa, eu preferi guardar para não ter risco de perder. Ele, servo ingrato. Se você não tem a competência para fazer a multiplicação, era melhor que você entregasse a um banqueiro para que os juros servissem para o crescimento. Então, ou seja, isso é bíblico. Nós precisamos ser pessoas que prosperam, que multiplicam as oportunidades e habilidades que a gente tem. E olha que interessante, para concluir a moral da história. Esse 1 talento foi retirado do terceiro e entregue, sabe a quem? Ao que recebeu 5. Por quê? Porque o quinto tinha mais habilidade, mais atitude e era mais próspero. Então, ou seja, a vida, ela nunca vai ser igual para todos, porque nem todos têm a oportunidade de entender que buscar novas habilidades para prosperar é natural e é uma necessidade humana. Portanto, a ambição não é para todos. Você pode moldar ou você pode castrar. E aí os ambientes que você frequenta é que vão influenciar na tua capacidade de ser mais ambicioso ou não. Perfeito. Dentro disso que você falou, você acha que é possível uma pessoa crescer muito na vida sem ser ambicioso? Não. Entra exatamente na linha que eu falei, né? O que é ambição é quando a pessoa almeja chegar em outros patamares, ou seja, subir de nível na vida. Ou seja, só que o que acontece? Você vai para algumas distorções religiosas que falam assim, que dinheiro é ruim. Que é mais... Agora fala assim, ó, tem algumas citações bíblicas que as pessoas interpretam errada, que faz entender que o dinheiro é ruim. E o dinheiro não é ruim. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é ruim. Né? E eu falei isso numa live esses dias, sobre a história do jovem rico. O jovem rico, ele simplesmente, Deus falou com ele assim, ó, largue tudo e venha comigo. Só que por amar muito o dinheiro, ele amar a outro Deus que não ao Deus nosso, o Deus único, ele amar Mamon, né, que é o rei do dinheiro, ele simplesmente não quis fazer isso. Só que quando a gente vai mais a fundo na história, né, isso é interessante porque as pessoas distorcem a história do jovem rico, quando a gente vai mais a fundo e interpreta nas entrelinhas por que ele tinha medo de dar, o primeiro motivo, o motivo principal, central da coisa, era o amor ao dinheiro. Mas o segundo motivo, que nem todo mundo sabe, é que ele era herdeiro. E herdeiro, na maior parte das vezes, não foi quem construiu. E quem não constrói não tem a capacidade de reconstruir. E quando você não tem a capacidade de reconstruir, você tem o quê? Você tem medo. Você, por ter incompetência administrativa para negociar, atitude. Lembra lá da palavra dos talentos, que eu falei no instante? Ou seja, quando não tem umas habilidades, às vezes a pessoa chega lá, mas por não ter habilidade e o mérito para chegar lá, ela tem medo de perder. E algumas decisões que são importantes, e ali Jesus estava testando ele. Por quê? Porque ele simplesmente, qual era a ideia? Mostre realmente para mim que você é digno de ser um discípulo meu, largue tudo e venha comigo. Ou seja, quem tem... E aí isso é importante porque a vida é injusta. Tem gente que às vezes vai chegar em determinado patamar sem ter habilidade. E tem gente que tem habilidade e está galgando isso, e mesmo com ambição, às vezes não está chegando ainda. Então, ou seja, é importante você entender que sempre você vai ter que ter o mérito para ser sustentável a realiza que às vezes você está ou que você almeja chegar. Isso é muito importante, por quê? Porque nem todo mundo consegue entender isso e às vezes as pessoas distorcem e se frustram. Exatamente isso aí. Eu comecei a fazer uma reflexão aqui agora, né, sobre a relação entre ambição e senso de merecimento. Eu acho que tá muito ligado esses dois aí. Porque você acha que de onde é que nasce a ambição de uma pessoa? A ambição da pessoa nasce da capacidade de sonhar. E às vezes a capacidade de sonhar, ela tá de acordo com o teu mapa de mundo. Olha que doido, né? Vamos lá. Primeira coisa. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, os índios que estavam aqui, eles estavam sem roupa e os caras chegaram com um bocado de espelho. E os índios, por não entenderem nada daquilo, eles achavam que aquilo ali era de muito valor. Então, ou seja, o mapa de mundo determina a capacidade de sonhar. Olha que doido. Ou seja, quando eu morava em Ipiaú, na casa dos meus pais, o meu sonho era ser fisioterapeuta. E o meu sonho era morar em uma casa que tinha lá. Depois que eu fui morar em Salvador, o meu mapa de mundo ampliou. Eu comecei a ter acesso a coisas que minha mente não tinha alcançado. Né? E por não alcançar, eu não sonhava. Então a minha ambição era uma, ela passou a ser outra. Depois que eu formei medicina e vim morar em Feira de Santana, eu tive acesso a outras coisas. Então eu comecei a ampliar o meu mapa de mundo.
E as coisas que eu comecei a ver, eu comecei a desejar. E aí tem gente que fica só no sonho. Só apenas no desejo. Só que tem gente que, além de sonhar, elas querem ter aquilo. E o que move o sonhar e o ter é a ambição que você tem. É a ambição de entender. Eu quero saber como eu consigo. E é aí que entra a distorção entre a ambição e aquilo que a gente falou, foi a palavra? E a ganância, né? Ou seja, eu olhar para aquilo ali, porra, nunca tinha visto isso. Como é que faz para ter? Olha a programação mental. Como é que eu faço para ter? Quais são as chaves que essa pessoa tem? Tem uma casa, né, que é bem engraçada, no meu condomínio, que Léo passa, ele fala assim, a gente vai ter a próxima casa, a gente é essa. Então, Léo, toda vez que você passar, você profetize. Deus, que o Senhor ilumine essas pessoas que moram nessa casa, que elas prosperem cada vez mais e que o Senhor me dê o acesso às chaves para que eu consiga chegar nesse nível. Pronto. Então, isso se chama ambição. E essa ambição é treinada. Ou seja, olha como meu filho entende. Aquilo ali que eu quero, eu vou, ó, abençoar aquela família que teve aquele acesso e que elas continuem prosperando cada vez mais e que eu acesse as mesmas chaves que aquela família acessou para que eu consiga chegar naquele nível. Então, olha aquilo que eu falei lá no início da live. É tanta coisa, é live podcast, que eu falei nesse podcast. A tua ambição, ela pode ser moldada pelo ambiente que você vive. Aí é o papel do pai, o papel da mãe. Ou seja, só que dificilmente, às vezes, e isso a gente não pode culpar o pai e a mãe, por quê? Porque às vezes no mapa de mundo dos teus pais, era aquilo que eles tinham pra dar. Então a ambição dele foi até determinado limite. Eu acho engraçado quando eu terminei a residência, minha mãe falou assim, pra que fazer outra residência? Já tá bom. Tanto tempo estudando. Por quê? Porque no mapa de mundo dela, já tinha passado do limite do que ela conseguia enxergar como sucesso. Então olha que interessante, pra cada nível que você sobe, uma vez eu vi Flávio Augusto falar assim, a evolução ela é feita de escada. No primeiro degrau, você consegue enxergar determinado alcance. Segundo degrau, você enxerga mais longe. Terceiro degrau, você enxerga ainda mais longe. Isso é mapa de mundo. Para cada nível que você sobe, você começa a enxergar coisas que você ainda não enxergava. Por isso que a ambição ela é construída de acordo com a tua prosperidade. Quanto mais você prospera, mais ambição você tem. Sabe por quê? Porque você consegue enxergar coisas que você não enxergava. Quando você entrou na casa que eu moro hoje, sua ambição não aumentou ali, não? Com certeza. Pronto. Quando você viajou para São Paulo e teve acesso a alguns restaurantes, a tua ambição não aumentou, não? Sim. Pronto. Então, ou seja, se você quer amplificar a tua ambição, acesse ambientes que estão na próxima fase. Porque acessar os ambientes da próxima fase vão impactar na tua capacidade de sonhar, na tua capacidade de desejar e na tua capacidade de agir todos os dias para chegar naquele alvo. Isso é muito doido. Então, ou seja, não sei se você sabe, 88% da população brasileira ela nunca saiu do município dela. Olha que loucura. 80% da população nunca saiu do município. Ou seja, a ambição das pessoas do Brasil é baixa por causa de quê? Porque o sonho dela está limitado ao lugar que ela vive. E por não ter acesso a mais informação, por não ter acesso às próximas fases que vêm pela frente, faz essa pessoa não sonhar tanto. E a ambição está reduzida. Eu vi o Flávio Augusto, estava vendo uma aula dele esse dia, ele falando assim, que o filho dele, quando foi estudar nos Estados Unidos, sabe qual era a frase que estava na frente da escola? Qual? Tenha ambição. Aí eu me perguntei, imagina a escola pública, no primeiro dia, ou na escola de Léo, chegando no primeiro dia de aula, tenha ambição. Que escola mercenária? No Brasil, que escola mercenária é? Só pensa em dinheiro. Porque as pessoas acham que ter ambição é dinheiro. Pra você ver. Então, ou seja, a programação mental que determinados ambientes fazem muda completamente a capacidade da pessoa processar e agir no dia a dia dela. Então, você imagina, chega na escola, primeiro dia, tenha ambição. Olha que louco. Ou seja, é uma coisa tão distante da realidade do Brasil que chega a ser até doido. Se botar, as pessoas vão reagir totalmente diferente. Por quê? Porque a interpretação que a gente tem sobre dinheiro, sobre prosperidade, é totalmente distorcida. Principalmente pela política. É verdade. Sobre o que você falou aí na estante, né? Sobre você se colocar em ambientes para sua ambição ir aumentando, eu sempre trago uma historinha assim, né? Você não pode ir em determinado restaurante que você vê que é um restaurante bom, vá lá, entre, beba um suco, beba uma água que você tem condição de pagar para você respirar aquele ambiente e você começar a visualizar onde você quer estar e entender que você pode estar ali, né? Então, você acha que muitas pessoas têm vergonha de dizer que são ambiciosos? Por quê, Rafael? Pela castração ambiental. Porque se você fala de dinheiro... vou dar um exemplo. Você é pequeno, o que acontece? Você pega dinheiro pra... Menino, larga esse dinheiro que é sujo. Ah, tá ganhando dinheiro, né? Deve estar roubando. Certeza. Aquele carro ali, ele deve estar trambicando, deve estar sonegando imposto. Na igreja, as pessoas não devem ficar... Pessoa rico é pessoa que não vai pro céu. Quem é rico vai pro inferno. Ali é rico porque provavelmente passou a perna pra alguém. Então, ou seja,
essa construção do modelo do que representa o dinheiro limita a nossa capacidade de progredir. Sabe por quê? Porque às vezes você fica com vergonha. Porra, mas se eu tiver sucesso, as pessoas vão achar que eu roubei. Porra, se eu tiver sucesso, pô, vou ter que me desgarrar daquele grupo que eu andava. Porque aquele grupo ali não tem. Então, ou seja, a forma como é culturalmente construída a visão de prosperidade no nosso país é um fator limitador da capacidade de ambição das pessoas. Então, o que eu preciso fazer? É aqui então, o que a Mônica falou. Se eu gosto de coisas melhores e se eu tô num ambiente em que isso não existe, eu preciso consumir, já que eu às vezes não posso ter acesso às pessoas, eu preciso consumir. Vou dar um exemplo. Nunca na história do Brasil a gente teve tanto acesso a bilionário. Ó, Flávio Augusto bilionário, Pablo Marçal bilionário, quantos outros bilionários a gente tem acesso na internet com conteúdo? Esses caras entregando conteúdo todos os dias. Agora imagine se você consome essas pessoas. Ou seja, essas pessoas fazem você enxergar um modelo mental que você não tem. Fazem você enxergar possibilidades de vida que você nunca pensou. Ó, lembra aquilo que eu falei? Pô, quantas vezes você vê pessoas falar de Porsche? Olha que doido. Eu tava conversando com meu filho ontem, hoje, quando tava indo pra casa. Ele, quanto custa a casa, pai? 20 milhões. Quanto custa a casa? 5 milhões. Ou seja, a palavra milhão é tão comum na vida dele que ele não vai se sentir estranho com essa palavra. Tá conversando com um colega, que carro é esse, Léo? Porsche. Que carro é esse? BMW. Que carro é esse, pai? Volvo. Que carro é esse? Bugatti. Sabe quanto é o Bugatti? 10 milhões de reais. Então, ou seja, esse tipo de conversa faz parte da rotina dele. Então, a prosperidade faz parte da rotina dele. A prosperidade faz parte do vocabulário dele. Ou seja, a prosperidade faz parte da vida dele. Ou seja, por quê? Porque o mapa de mundo dele com 5 anos é infinitamente maior do que o mapa de mundo meu que eu tinha com 15 anos. Aí eu te pergunto, será que a ambição de Léo vai ser igual a minha? Com certeza não. Por quê? Porque com 5 anos ele já tem acesso a um vocabulário e a um ambiente e a visões que eu nem sabia. Eu não sabia nem que era uma Bugatti. Eu descobri que é uma Bugatti em 2 anos. O meu filho com 5 anos sabe que é uma Bugatti. Quanto é a Bugatti, Léo? 10 milhões. E a Bugatti e o outro carro? Ferrari. Então, ou seja, ó como o ambiente é foda. Então, ou seja, mesmo que culturalmente o nosso país ele não favoreça você a ser uma pessoa ambiciosa, você tem a opção de acessar pessoas que te dão a capacidade de enxergar um outro mundo, um outro nível mental e estratégias para que você possa sonhar cada vez mais alto, porque isso é natural. Deus fez o homem, imagem e semelhança dele. E quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou todas as coisas? Se ele criou todas as coisas e eu sou imagem e semelhança dele, eu sou obrigado a construir e prosperar todos os dias. Então a gente faz uma desconstrução do que foi pregado para você, de que dinheiro é ruim. Porque tantas pessoas na Bíblia tinham tanto dinheiro? Jó, Abraão, Davi, Salomão. E todos esses são pessoas que têm capítulos escritos por essas pessoas. Pessoas muito sábias. Aí a pessoa pega só a história do jovem rico. Ah, é porque o jovem rico era rico, por isso que não foi pro céu. É porque o jovem rico amava o dinheiro. Aí que tá a distorção. A gente precisa ter uma noção muito clara sobre o dinheiro, que o dinheiro ele serve para ser utilizado para amar as pessoas. O erro está quando você ama o dinheiro e usa as pessoas. Então, esse trocadilho é que distorce a interpretação que as pessoas têm sobre o dinheiro. Porque o dinheiro é bom, se perguntar pro meu filho, o dinheiro é bom. Como é que consegue dinheiro? Trabalhando, a gente faz dinheiro. E o dinheiro ele serve para 3 coisas: proteger a família, realizar os sonhos das pessoas. Pronto. Esse é um código instalado na cabeça do meu filho. Então ele sabe que o dinheiro é bom. Mas ele sabe que ele não vai amar o dinheiro. Ele vai usar o dinheiro para proteger a família, para realizar sonhos e para ajudar as pessoas que precisam. Isso sim é uma programação de prosperidade. E se você não teve acesso a isso, que talvez seu pai ou o ambiente que você vive não tem, a internet, ela te dá um leque, inclusive esse podcast, ele tá te dando possibilidade de enxergar um mundo que talvez você nunca tenha enxergado. Por isso você tem que estar aqui. Se você não segue, passa a seguir. Se você conhece alguém que tem essa limitação sobre dinheiro, ambição e prosperidade, pega esse vídeo e compartilha com ela. Perfeito. Tem uma pergunta aqui bem profunda, porque eu acho que muitas pessoas... Tá muito bom esse episódio. Tem uma pergunta aqui que eu acho que muitas pessoas, inclusive, vivem isso. Você acha, Rafael, que as pessoas matam a ambição delas para poder agradar os outros? É exatamente isso. Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender. Vou voltar para Gênesis de novo. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. A gente tá falando do Criador. Então, ou seja, o Criador, ele criou. E para criar, eu tenho que governar. E como é que eu faço para deixar que não impedir que o ambiente
molde o meu comportamento e as minhas ações, eu preciso me governar. E como é que eu me governo? É entendendo quem eu sou, para onde eu quero ir e o que eu preciso fazer. E aí a gente entra dentro de um pilar que é extremamente importante e nunca foi tão importante como ele está sendo hoje. Porque se eu tenho clareza de quem eu sou, se eu tenho clareza para onde eu vou e se eu tenho clareza do que eu preciso fazer, eu vou entender 3 coisas importantes que eu já falei nos podcasts aqui atrás. Primeiro, eu tenho que ter clareza da minha direção. Pau, a direção tá ali. Segunda coisa, eu vou ter que aprender a desagradar as pessoas. E por que desagradar as pessoas? Porque vai ter momentos da tua vida que, para a direção que você tá indo, as pessoas que estão ao teu redor, elas não estão indo para essa direção. Tem uma história muito massa. Você tá subindo de barco, você tá subindo, o barco tá cheio de pessoas. Só que tem gente que fala assim: desce, 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 vamos descer. Não é lá pra cima que eu quero ir, não, eu quero ir pra baixo. E às vezes você faz o quê? Vira e desce. Não, você não vai virar e descer. Você vai ser uma pessoa correta, você vai encostar o barco, para o barco, pede para as pessoas descer. Quem também quer descer junto com ela, já que não tá indo na minha direção, vocês vão ficar e eu vou continuar. Esse é o jogo da vida. O jogo da vida é que você tem a obrigação de prosperar, você tem a obrigação de subir rio acima. E as pessoas que não querem ir, elas vão precisar descer. E você vai precisar parar e descarregar essas pessoas. Só que tem gente que fica com medo disso, de não querer desagradar. Por isso que você tem que aprender a desagradar. Mas não é desagradar todo mundo, é desagradar quem não tá alinhado para onde você tá indo. Por isso que o passo inicial aqui é saber a direção da tua vida. Se você não tem direção, você vai seguir a direção do outro. E para não desagradar, já que você não tem direção e ela que dita a tua direção, você vai moldar o teu comportamento e suas atitudes pautado no que as pessoas falam. A gente entra por um negócio que eu chamo de régua da reputação. Ou seja, para zelar pela tua reputação, você aceita coisas até que vão contra o teu princípio, simplesmente para tirar uma nota alta. Então, a partir de hoje, meu amigo, você está subindo com o barco, a pessoa não quer ir, você vai parar, ela fica e vai embora. Não dá tempo, não dá tempo. A única coisa que a gente perde todos os dias é o tempo. Porque a cada dia a gente está envelhecendo e tem uma programação para desligar essa máquina que somos nós, os seres humanos. E quanto mais tempo você perde com coisas que estão te afastando da direção, mais você está desperdiçando seu tempo. E uma das coisas que a gente não consegue resgatar é o tempo. Ponto. Queira você não queira. Perfeito? Terceira coisa importante que você precisa entender. Você vai ter que aprender a lidar com a dor. Porque todas as vezes que você estiver passando na fase de transformação em prol daquilo, você vai ter que passar por dor. Dor de não saber e ter que aprender. Dor de ter que dedicar tempo à transformação do conhecimento que você não tem, para desenvolver as habilidades que você não tem, para fazer as atitudes e os processos que vão dar resultados que você não tem. E isso vai doer. Porque tudo que é novo dói. Quando você sai da barriga da sua mãe, você vai passar por um orifício apertado, frio, e quando sai de lá, ainda vai ter que tomar um tapa na bunda e vai ter que respirar, senão você morre. Quando a lagarta passa por um processo de metamorfose, ela vai ter que romper aquele casulo para se formar uma borboleta. Então, toda transformação que vai te levar para um próximo nível, ela vai causar muita dor. E se você não entender que a dor ela é uma necessidade humana do progresso, você simplesmente vai desistir no meio do caminho. Então, isso tudo vai forjando o caráter e a capacidade da pessoa de enxergar possibilidades além do que a grande maioria enxerga. Por quê? Porque a maioria quer agradar todo mundo, a maioria não tem senso de direção e a maioria não suporta a dor do processo de transformação. E a coisa mais difícil é você desagradar pessoas próximas, né? E dizer não pra elas. Então isso aí puxa a gente pra baixo, se a gente não tiver muito com a cabeça guiada pra onde é que é o nosso caminho, né? Você acha que precisa estar acompanhado disciplina e ambição? 100%, 100%. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um alvo, vou dar um exemplo. Vamos lá. Hoje, eu tenho várias funções ao longo do meu dia. E todos os dias tem uma função nova. Você vive comigo, você sabe disso. Todo dia é uma nova função. Se eu não tiver disciplina, eu não vou conseguir gerenciar as diversas funções que eu tenho ao longo do meu dia. E além das funções que eu tenho, existem pessoas que são gerenciadas por mim para executar as funções que eu não tenho mais tempo hábil para isso. Então hoje, a minha hora são as 24 horas de Rafael, juntas com as 24 horas de Mônica, 24 horas de Micaele, 24 horas de Ali, 24 horas de Marco, 24 horas de Lisandra, 24 horas de Fernanda. Multiplica isso aqui. 7 vezes 24. Faz aí. Dá 189 horas. Então, ou seja, as minhas 24 horas são pautadas em 188 horas. 189 horas.
7 vezes 7, 49. Vezes 10, 70. 109 horas. 119 horas. 119 horas. Então, as minhas 24 horas são 119 horas. Só que além das minhas 24 horas que precisam ser gerenciadas, eu tenho que gerenciar a vida, a função operacional, quando eu falo função operacional da minha empresa, dessas outras pessoas. Então, ou seja, agora eu te pergunto, como é que eu vou conseguir gerenciar as minhas horas, as horas de Mônica, as horas de Marcos, se eu não tiver disciplina? Porque eu tenho que performar, só que a minha performance ela pode ser maior se Mônica fizer o que ela faz, se Ali fizer o que ela faz, se Marcos fizer o que ela faz. Então a disciplina, ela é uma atitude imprescindível para as pessoas ambiciosas que vão ter resultado. Porque a capacidade de gerenciamento, ela vai se tornar cada vez mais importante à medida que você cresce. O crescimento é complexo. E sem disciplina é impossível você conseguir gerenciar essas infinitas funções que eu tenho e que pessoas que estão em um nível mais alto têm, se elas não forem muito disciplinadas. É impossível. Não tem como. Então, se você quer crescer, a primeira coisa que tem que ser é disciplinado. Comece criando o que eu bato aqui todo dia. Falou, faz. Falou que vai acordar às 4h40, despertador tocou, levanta. Falou que vai arrumar a cama, arruma. Falou que ia lavar cueca, lava. Falou que ia tomar banho gelado, lava. Vai tomar banho gelado. Falou que ia ficar zero açúcar 60 dias, fique. Não tem circunstância que te tire do teu foco. E é assim que você consegue crescer de forma sustentável. Porque a disciplina, ela é uma das coisas que é impossível para quem não é disciplinado, não consegue prosperar. Impossível. Você pode até pôr, mas é insustentável. Você não aguenta. Você acha que ambição é só ligado a dinheiro? Por que eu tô perguntando isso? Por exemplo, a gente dá treinamento para médicos, né? E eu percebo que tem muitos médicos que ganham muito bem e começam eu acho que não sei se perde a ambição ao longo da vida e ficam ali estagnados naquela vida e talvez perde a ambição. O que é que você acha que acontece com as pessoas que perdem a ambição ao longo da vida? Na verdade, não é sobre perder a ambição, é sobre se acomodar a uma zona de conforto pautada num fato da dor de começar de novo. Toda vez que você sobe, eu falei isso no podcast anterior, toda vez que você sobe a montanha, vou lá, eu queria ser médico, eu queria ganhar X reais por mês. Vamos lá. Tô ganhando. Só que nessa condição que eu tô, eu ganho bem, tem vários alunos nossos que são assim, ó, ganha bem, mas para se manter nessa montanha, que era um alvo financeiro, ele precisa custear todo o tempo dele. Então é médico que tem que atender paciente até 10 horas da noite. É médico que tem que pegar a estrada toda semana. É médico que tem que dar plantão. É médico que tem que atender muito paciente do convênio, entregando uma qualidade de medicina ruim para conseguir ganhar aquele dinheiro. Só que mesmo que esteja ruim a condição operacional daquela área dele, ele tá ganhando bem. E o fato dele precisar ir para a próxima fase, que é ganhar bem com qualidade de vida e com qualidade operacional, ele entende que ele vai ter que descer do pedestal, passar pelo vale da transformação, desenvolver habilidades outras que ele não tem de gestão, de marketing, de vendas, para conseguir, depois de passar por toda essa fase, subir. Quando ele pensa nisso, ele cansa. Então ele fala o quê? Não vou. É aquela ideia, né? Tô dentro de um balde de bosta, tô reclamando, mas tá quentinho. Então, não é que a pessoa deixou de ser ambiciosa. Ela se acomodou pelo simples fato de não querer passar por tudo novamente para chegar na próxima fase. Porque as pessoas acham que quando ela tá nessa montanha e vai para outra, basta pular. Não, você vai ter que descer tudo de novo e vai ter que escalar a montanha de novo. Só que essa montanha são novas habilidades que você não tem e vai precisar desenvolver. E vai precisar acessar pessoas, acessar ferramentas, executar, passar pela transformação de aprender e subir. E muitas vezes a pessoa não quer. Então ela entra na zona de comodismo. Mas qual é o perigo disso? O perigo é que você vai cansar. Você tá ganhando aqui trabalhando muito. A tua performance diminui. A minha performance com 20 anos era uma, com 30 era outra, 40 é outra, 42 outra. Eu já trabalhei até 1 da manhã. Eu já dei 72 horas de plantão. Hoje, 6 horas da tarde, eu tô cansado. Eu quero trabalhar até 5. Agora imagina esse colega que tá na fase que ele atende como atendia, rodando interior, dando plantão, atendendo um bocado de paciente. Daqui a 10 anos ele não aguenta mais. Aí aquele médico que tá na rádio, que tá batendo boca com o paciente. É aquele médico que tá brigando com o paciente na hora da consulta. É aquele médico que tá tratando o paciente mal. Por quê? Porque a reserva energética dele acabou. Então, ou seja, você escolhe duas dores. Ou a dor da transformação para passar para a próxima fase, ou a dor de ficar na fase. Só que a bateria tá descarregando. Ou você aproveita essa energia para mudar de fase e passar pela dor agora,
ou você vai passar pela dor de ter que se manter em uma situação que você não tem mais energia para suportar. Então, a ambição é necessária. Porque as coisas aumentam, a energia acaba, e se você não tiver a ambição de passar pelas fases rápido, a hora chega e você vai passar por uma dor que você evitou lá atrás. Como é que a gente sabe que aquela ambição, ela tá impulsionando a gente ou tá consumindo? Quando você tem clareza do que você quer, a ambição ela não vai te consumir, ela vai te impulsionar. Quando você não tem clareza, sabe o que é? É quando você olha a vida do outro e você quer a vida do outro. Só que para a vida do outro existe um preço que você não está enxergando. E quando você começa a fazer, você começa a entender que na verdade você não queria aquilo. Você só queria o flash do que aquilo mostra. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Tem uma aluna que quando ela entrou na mentoria, ela falou assim, eu falei, qual é a tua missão? Ela tem casa igual a tua. Aí eu parei, pensei assim, eu falei, e você está disposto a pagar o preço que eu pago para ter a casa e o preço que eu paguei para comprar a casa? Ela, não sei. Então, ou seja, as pessoas elas querem só o usufruto do que você tem. Só que para comprar a casa, eu tive que passar por muitas decisões difíceis, passar por muitos processos de transformação e para ter a casa, o processo gerencial da minha casa, a minha que trabalha em casa, rapaz, todo dia tem uma coisa. Pois é. Porque quando você fica grande, a operação fica grande. E as pessoas não querem saber disso. Então, ou seja, ela olha para aquilo e deseja aquilo. Mas ela não está disposta a pagar o fardo daquilo. E no processo de caminhada, ela começa a fazer o quê? Rapaz, na verdade, não quero não. Tá me causando angústia isso. Por quê? Porque a ambição é pautada de acordo com as decisões que você toma, do preço que você está disposto a pagar e da energia que você está disposto a dedicar para chegar lá. E ninguém não. A maioria não quer. Como diz o que eu falei no podcast passado, 88 pessoas que criam um plano, elas não conseguem executar esse plano até esse plano se tornar uma realidade. Então, essa é a moral da vida. A tua ambição, ela tem que ser alimentada nas tuas decisões, no teu senso de direção, na tua capacidade de lidar com as frustrações e na tua capacidade de suportar a dor da transformação do processo para chegar onde você almeja. E isso não é para todo mundo. Deixa uma mensagem final aqui, Rafael, para aquela pessoa que começou a perder a ambição num caminho da vida. Não sei se você é religioso ou não, mas em Gênesis, vou repetir mais uma vez, Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. E Deus é o criador de todas as coisas. Então, se o criador te colocou como semelhança dele, e se ele criou tudo hoje, que rege tudo que a gente é, e o que a gente vê, e o que a gente respira, o que a gente se alimenta, você é obrigado a prosperar. Porque senão você está indo de contra o teu criador. É isso aí. Maravilha. Se você gostou desse episódio, você conhece aquela pessoa que está faltando ambição na vida dela, compartilha esse episódio, deixa seu comentário, deixa sua curtida, porque todas essas ações vão ajudar a esse episódio chegar em mais pessoas. E se você não segue o podcast, conversa, passa a seguir, ativa a notificação que toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem aqui um episódio novo, sempre com conteúdo de valor, com convidados de valor e temas que vão gerar transformação na tua vida. E é isso. Então, até o próximo episódio.